começar aqui uma série de vídeos para falar um pouco sobre Deus, sobre a Bíblia e sobre qual é o meu papel nessa relação entre eu e Deus. O meu objetivo aqui não é tirar todas as suas dúvidas, mas eu quero desafiar alguns dos seus paradigmas. Então abra sua mente e deixe Deus trabalhar no seu coração. Então eu quero iniciar o nosso papo aqui com uma frase de um autor chamado C.S. Lewis, que é muito interessante. Ele diz assim: eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia, não apenas porque eu o vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Eu acho essa frase muito interessante porque ela fala de uma verdade que falta muito hoje na igreja contemporânea. O cristianismo é uma forma de se ver o mundo. E se eu quero entender o que acontece no mundo hoje, eu preciso do olhar que a palavra de Deus me traz para que eu possa entender melhor o que acontece ao meu redor. Esse é um dos fundamentos do cristianismo. E eu queria que você pensasse nessa questão aqui que eu vou trazer para você. Como você imagina que será o seu relacionamento com Deus quando você estiver com Ele lá no céu? Como você acha que esse relacionamento será? Eu penso que ele será um relacionamento perfeito, pleno, completo. E dentro desse relacionamento perfeito, você vai sentir falta de alguma coisa? Será que você vai ter alguma necessidade que não será suprida por Deus? Eu acredito que não. E quando nós tivermos um relacionamento face a face com Deus, não teremos nenhuma necessidade, porque nós seremos completamente preenchidos por aquilo que Deus tem para nos oferecer. Mas para compreender isso, nós primeiro precisamos conhecer a nossa história. E nós podemos dividir a nossa história em 4 partes, basicamente: a criação, a queda, a redenção e a consumação. Então, entender isso nos possibilita a olhar para o mundo com a perspectiva correta. Hoje em dia as pessoas não querem acreditar que Jesus viveu, que Ele existiu ou que Ele morreu. Bem, até aí algumas pessoas até que acreditam, mas acreditar que Ele ressuscitou, que Ele é o próprio Deus que encarnou e viveu aqui entre nós, que Ele é o Deus vivo, que isso aconteceu e que Ele veio para nos salvar, acreditar nisso para muitos já é muito difícil. E a mesma coisa acontece em relação à Bíblia. As pessoas não acreditam na palavra de Deus, não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, especialmente o Antigo Testamento, muitos acham ser um livro obsoleto, um livro difícil de entender, porque ele foi escrito numa época diferente da nossa, uma época que não tem nada a ver conosco hoje. Não tem nada a ver comigo a história do Antigo Testamento. Ou melhor, a história do Antigo Testamento é a história dos judeus, não é a minha história. Muitos pensam assim: o Antigo Testamento é um e o Novo Testamento é outro. O Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. É assim que muitos pensam. O Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo e cruel. O Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Mas Deus é o mesmo, seja Ele no Antigo ou no Novo Testamento. E nós precisamos crer na palavra de Deus, porque essa é a palavra de Deus. E no Antigo Testamento é onde está a minha e a sua história. É onde está a história da nossa redenção. A Bíblia, ela não é um livro de história, apesar de que ela conte muitas histórias. A Bíblia é um livro que contém uma mensagem espiritual. Ou seja, a Bíblia é um livro espiritual que usa a história para fazer com que essa mensagem espiritual seja conhecida por nós. A história é um mero instrumento pelo qual Deus usa para que a sua mensagem chegue até nós. Algumas pessoas, por olhar para a Bíblia e verem que ela tem histórias e narrativas, pensam que é muito complicado entender
a história, porque essas narrativas elas se misturam, às vezes não seguem uma ordem cronológica, porque o interesse de Deus a nos contar essas histórias não é nos ensinar a história pontuada para nós. O interesse de Deus é trazer uma mensagem espiritual, e a mensagem de Deus para nós é a mensagem da sua graça. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, e para isso precisamos começar do seu alicerce, e o alicerce da Bíblia é o livro de Gênesis. Se você tira o livro de Gênesis da Bíblia, a Bíblia fica manca. Suponha que a Bíblia começasse lá no livro de Êxodo. Como é que começa o livro de Êxodo? Ele começa assim: são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Imagine se a Bíblia começasse por aí. O que é isso? Quem são esses? Jacó? Quem é Jacó? Chegaram no Egito? De onde eles vieram? O que estão fazendo lá? Mas na hora que você coloca o livro de Gênesis ali, você tem a base para compreender todo o restante da Bíblia. E Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, ela conta basicamente 2000 anos de história. E do capítulo 11 até o final do Antigo Testamento, a Bíblia conta mais ou menos 1500 anos de história. Então o livro de Gênesis, e em especial os seus primeiros 11 capítulos, são essenciais para que eu compreenda todo o restante da história que a Bíblia nos conta, eu possa compreender qual é a mensagem espiritual que Deus quer nos trazer através da sua palavra. Nós vemos no livro de Gênesis um Deus que cria, um Deus que salva, um Deus que preserva, e o capítulo 1 do livro de Gênesis fala da criação do mundo, quando Deus cria todas as coisas, quando Deus cria o homem. E esse capítulo celebra a criação de Deus. Mas se você for olhar o capítulo 1, o tema principal do capítulo 1 do livro de Gênesis não é a criação. O tema principal desse capítulo é Deus. A primeira frase da Bíblia, ela nos diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou. No princípio, Deus.